Olá, que bom você conosco. É sempre um prazer tê-lo conosco todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, quando nós estamos partilhando. Você entende a voz de Deus? Você consegue compreender a voz de Deus? Para nós entendermos a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Hoje vamos conversar sobre ouvir a voz de Deus. Bom, você já percebeu que os nossos filhos crescem, né? Que eles não ficam pequenininhos. A gente até gostaria que eles ficassem pequenos, mas eles crescem. E quando eles eram pequenos, quando você o abraçava, a cabeça deles ficavam aqui no seu peito, né? Agora, quando você o abraça agora, depois deles grande, geralmente a sua cabeça está no peito deles, né? E por quê? Porque é natural. O crescimento, ele é natural. E o que acontece com seus filhos é natural. Ele precisa crescer. Assim, queridos, também da mesma forma, a nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer. Se nós estamos andando com Cristo, ou talvez você hoje, que talvez tenha falado agora, mas eu não estou andando com Cristo. Se você não está andando com Cristo, hoje é um bom dia para você iniciar a sua caminhada com Ele. E a nossa vida espiritual, ela se torna saudável se nós realmente crescemos. Nós crescemos na nossa vida espiritual e para nós crescermos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Olha só um texto de João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. O que nós observamos nesse texto? Na devocional anterior, nós falamos sobre a necessidade de nós obedecermos. Então, nós temos que iniciar a nossa conversa através de onde nós paramos, obediência. Então, para nós entendermos a voz de Deus, nós precisamos obedecer. E quando nós obedecemos, nós começamos a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, ela inicia com uma obediência humilde. Nós não somos perfeitos, nós nem sempre podemos ouvir perfeitamente, mas nós devemos fazê-lo com propósito. Nós devemos ouvir a Deus, nos permitir ouvir a Deus com propósito. Os nossos ouvidos têm que aprender a discernir a voz de Deus. Provavelmente eu e você, nós não ouviremos nada de Deus até nós abandonarmos o cabo de guerra que a gente faz com Deus. Mas como assim, pastor? Ou cabo de guerra? Deus sempre vai vencer. Deus sempre vence em tudo. Mas a questão é que nós ficamos puxando entre a minha vontade e a vontade de Deus. Esse é o cabo de guerra. Deus quer, e Deus não vai puxar esse cabo porque Ele é todo poderoso, mas Ele quer que você o obedeça para poder ouvi-lo. Então, o que você precisa fazer? Deixar Deus falar com você. Nós podemos até tentar entender alguma coisa do que Deus está falando, mas uma coisa eu quero te compartilhar com você agora. É impossível você ouvir a voz de Deus sem a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. É impossível nós entendermos sem que primeiro nós tenhamos aberto o nosso coração, as comportas do nosso coração, que nós tenhamos rendido o nosso coração a Deus, para que Ele possa começar a falar, aumentar o volume e nós começarmos a ouvir. Então é importante que você permita que o Espírito Santo fale com você. Você permita que o seu coração esteja completamente rendido a Ele.
Olha só o texto de João 7:17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus, no versículo anterior, ele tinha dito que o que ele falava da parte de Deus. E agora ele vem dizendo, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai entender de quem eu estou falando. Né? E é isso que nós precisamos, né? E nós precisamos traçar essa conexão da obediência e ouvir a Deus. Eu preciso obedecer para que eu possa ouvir a Deus. Então tem que haver essa conexão, tem que haver essa junção para que você possa ouvir a Deus. Sempre é necessário você obedecer a Deus. Agora, nós vamos reprimir essa voz do Espírito Santo quando nós ignoramos ou desconsideramos o que o Espírito Santo está fazendo, ou quando nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Então, quando nós não permitimos, nós reprimimos a voz do Espírito Santo. Quando nós, fazemos isso, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Eu quero te dizer algo bem claro. Deus, o Espírito Santo, ele não vai perder tempo, ele vai bater. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada, vai cear com você. Mas se você não abrir, ele não vai ficar perdendo tempo se você não o quer, se você não permite que o Espírito Santo fale com você. Então permita que o Espírito Santo fale com você. Sabe por quê? Porque ele vai confiar. Olha esse texto, eu quero ler esse texto para você. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor vai levar os segredos dele. Ele vai levar você a conhecer a aliança dele, se você permitir que o Espírito Santo de Deus fale com você. Se você permitir, se você abrir o seu coração para a ação do Espírito Santo. Eu quero fazer algumas perguntas para você. E são perguntas difíceis, mas eu quero que você seja sincero e responda para você sinceramente. A primeira pergunta é se você pretende obedecer a Deus, se você pretende obedecer a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Essa é uma pergunta clara que eu e você precisamos decidir responder. Eu vou decidir ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus? A segunda pergunta é: você quer realmente fazer a vontade de Deus? Você quer realmente fazer o que Deus está dizendo, ouvir e fazer o que Deus está dizendo? E a terceira, ou você já decidiu, né, agir da forma que você deseja. Ao invés de ouvir a Deus, você decidiu fazer aquilo que você quer. Responda, só que uma coisa, saiba que Ele sabe a sua resposta. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os teus pensamentos. Deus sabe disso. Responda sinceramente. Responda para você e decida ouvir a voz de Deus. Eu estou desafiando você sei lá, na manhã, tarde, noite, madrugada. Estou desafiando você a permitir que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus amoleça seu coração, quebre seu coração, quebrante o seu coração e faça com que você possa abrir completamente mão das suas próprias ambições, dos seus próprios desejos e colocar o seu coração, a sua vida completamente na vontade de Deus, permitindo que Ele cumpra o propósito dele na sua vida. Decida, querido, permitir que o Espírito Santo tenha total liberdade em falar com você e você em ouvir e obedecer. Faça isso. Você fazendo isso, você vai começar a entender a voz de Deus. Fique no caminho, permaneça no caminho, ouça e obedeça ao Senhor. Eu vou procurar
fazer isso dia a dia. Vamos juntos fazer? Vamos obedecer e vamos ouvir a voz de Deus juntos? Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Em nome de Jesus. Quero orar com você neste momento. Senhor Deus, eu sei que é muito difícil para nós, muitas vezes como humanos, e às vezes o nosso coração está tão fechado que nós não conseguimos ouvir a sua voz, entender o que o Senhor quer falar conosco. Nos ajude, Senhor, nos leve a obedecer a sua voz, a tua palavra e ouvir com clareza o que o Senhor está dizendo para nós. Em nome de Jesus eu abençoo cada um que está participando, que está ouvindo agora, que está recebendo, que está abrindo o seu coração, que está permitindo que o Espírito Santo amoleça seu coração, quebrante o seu coração, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a sua voz com clareza. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.